Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou falar um pouquinho com você sobre a orientação profissional que vai um pouco além do uso dos testes. Usar testes é importante, o uso do instrumento padronizado é necessário em alguns processos de orientação profissional, mas a OP vai além do uso e da compra de um instrumento de avaliação psicológica. Muitas vezes as pessoas compram um teste e acham que já podem fazer os seus processos de orientação profissional, já podem se considerarem orientadoras profissionais e de carreira, e eu não acredito que seja bem assim. A orientação vai muito além da simples aplicação de um ou de alguns instrumentos de avaliação psicológica. Por isso, nós precisamos entender algumas coisas. Por que a orientação profissional vai além do uso de testes e por que a orientação profissional ela deve ser encarada como um processo e não simplesmente como um momento único ao longo da passagem do nosso orientando pela nossa clínica. Eu fiz aqui algumas anotações e eu tenho alguns minutos, eu gostaria de ter alguns minutos da sua atenção para a gente poder bater um papo sobre esse assunto de que a orientação vai além dos testes e te dar algumas recomendações do que você precisa fazer quando você tiver um teste aí em mãos. Para que você não perca nada do canal, para que você tenha em mãos aí os conhecimentos da orientação profissional, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas e comente qualquer dúvida que você tiver sobre orientação, que eu vou gravar vídeos a respeito dessas dúvidas que você tiver. Então vamos lá. Se você já comprou um teste e se sentiu empoderado ou empoderada para fazer um processo de orientação, é muito normal. Há um tempo atrás, as pessoas faziam um processo de orientação profissional baseado numa abordagem chamada abordagem psicométrica ou abordagem do traço e fator, teoria do traço e fator, que fazia basicamente o seguinte: encaixava o perfil de uma pessoa, o perfil avaliado por testes, com o perfil da profissão. Então, era traços de personalidade mais fatores ambientais que davam um encaixe, entre aspas, perfeito da pessoa com aquela profissão. E agora, nós, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos para cá, a gente tem lutado para que isso não seja mais feito simplesmente desse jeito. A aplicação de um teste e dar o resultado para a pessoa dizendo, olha, você tem um encaminhamento, um perfil e habilidades para determinada profissão. Nós não trabalhamos com esse tipo de resposta, com esse tipo de devolutiva. Nós trabalhamos com a orientação profissional sendo um processo que vai mais a fundo, que avalia autoconhecimento, levanta interesses profissionais, busca informações sobre a profissão, para depois ajudar a pessoa a tomar a decisão e fazer um planejamento do seu futuro. Nós temos essa herança pelas pessoas pensarem muito na existência de testes vocacionais e essa própria ideia de teste vocacional que acaba atrapalhando também tanto orientadores como orientandos no processo de orientação profissional. Se você gosta da orientação, entenda uma coisa: nós não podemos entender que teste vocacional exista, porque teste vocacional de fato não existe. O que existem são testes de interesses profissionais, testes de maturidade profissional, teste de autoeficácia para a escolha profissional, teste de personalidades profissionais, teste de inteligência. Existem testes diversos, mas teste vocacional? Não. Por que não existe teste vocacional? Porque nós não trabalhamos na psicologia com o conceito de vocação. Nós trabalhamos com o conceito de interesses, de habilidade, de personalidade. Nós trabalhamos com outros conceitos. O conceito de personalidade é um conceito religioso. É um conceito que você encontra na igreja, por exemplo. E isso não é errado, você pensar dentro de uma religião. Mas acaba sendo incoerente você pensar ele na psicologia. Porque vocação é basicamente você pensar que a pessoa nasceu vocacionada, chamada, direcionada ou determinada a uma coisa só, a fazer uma coisa só da sua vida. E nós temos, ao longo da história da humanidade, percebido que as pessoas elas podem ser livres para fazerem basicamente o que elas quiserem, para escolher basicamente o que elas quiserem. É claro que com todos os determinantes sociais que nós podemos falar mais adiante nesse canal. Mas as pessoas elas podem escolher outras coisas e desenvolver novas habilidades. Elas não nascem determinadas a uma profissão e não vai poder escolher outra profissão. Tanto que às vezes a pessoa escolhe, reescolhe, até ela encontrar alguma coisa
que de fato lhe interesse, de fato lhe cause gosto e prazer em fazer aquela atividade. Nós precisamos trabalhar numa linha de que a orientação profissional é muito mais ampla do que parece. Por quê? Nós, quando ajudamos uma pessoa a escolher uma profissão, nós não estamos simplesmente fazendo esse encaixe da pessoa com a profissão. Nós estamos colocando a pessoa, fazendo a pessoa tomar consciência do papel que ela vai exercer na sociedade. Nós estamos ajudando a pessoa a pensar no futuro que ela vai ter, no status social que ela vai ter, na vida que ela vai levar. Então, a orientação tem que ser encarada como mais ampla do que parece. Não é simplesmente escolher a profissão. Escolher a profissão é o primeiro passo. Dali para diante, existem muitas outras coisas. Por exemplo, quando eu escolhi fazer psicologia, não sei se você é psicólogo ou psicóloga ou é de outra área, quando você escolheu a sua profissão, as pessoas esperam alguma coisa da psicologia, esperam alguma coisa do médico, esperam alguma coisa do engenheiro. Existe um padrão esperado da sociedade para cada profissão. Então, quando eu ajudo a pessoa a escolher uma profissão simplesmente pela aplicação de um teste, eu não levo em conta todos esses determinantes sociais que existem. Todas essas questões que existem em volta da escolha profissional. Então, quando eu ajudo uma pessoa a escolher uma profissão, eu tenho que pensar que a orientação, que o processo de escolha são amplos. Então, não podem ser reduzidos a um instrumento ou a poucos instrumentos de avaliação psicológica, e sim passar por um processo. E esse processo, você vai ouvir muitas vezes da minha boca, é um processo dividido em 3 momentos ou em 3 etapas. Um momento de autoconhecimento e busca de informações profissionais e tomada de decisão. Então, autoconhecimento, busca de informações profissionais e tomada de decisão. São esses 3 momentos, basicamente, que vão ajudar a pessoa a escolher de fato uma profissão. Dentro do momento de autoconhecimento, você tem que levantar interesses profissionais. Você tem que buscar informações sobre os interesses dessa pessoa. Você tem que fazer um levantamento de autoconhecimento. O que de fato essa pessoa gosta? O que ela quer durante a vida dela? O que ela gosta de fazer e que ela faz? Qual é o histórico de vida que essa pessoa tem? Então nós podemos fazer um processo autobiográfico com essa pessoa, de entender a história dela, como é que se construiu essa história de quando ela era criança até o momento presente, por exemplo. Depois, falando em processo, nós podemos, depois de avaliar esse primeiro momento, aplicar um instrumento de avaliação psicológica que visa entender interesses profissionais e maturidade profissional, por exemplo. Nós podemos também aplicar um teste que avalia personalidade, nós podemos aplicar um teste que avalia autoeficácia. Por quê? Vai ajudar a pessoa a se entender melhor, se autoconhecer, e vai ajudar a gente a entender melhor essa pessoa no processo. Por isso, esse momento de autoconhecimento, a gente busca informações sobre a própria pessoa. Nesse momento, a gente se utiliza de instrumentos que são técnicas, dinâmicas, e aí sim, também testes de orientação profissional, testes de escolha profissional, testes de interesses profissionais, testes que vão nos ajudar nesse processo. Só que isso não é uma vez, não é a aplicação de um instrumento que dá um resultado único, ou alguns poucos resultados que já dão uma certeza para aquela pessoa que está passando pelo processo de escolha. Por isso, nós aí, depois disso, vamos para o segundo momento, que é o momento da busca de informações sobre a profissão. Já tendo como base o momento de autoconhecimento, nós vamos para a busca de informações sobre a profissão. E aí a gente tem que buscar diversas informações, que ainda eu vou ter uma aula só para falar sobre isso, um vídeo para falar só sobre isso para vocês. Mas a gente vai buscar informações sobre ambiente de trabalho, sobre salário, sobre locais que você pode trabalhar, áreas de atuação e assim por diante, para ver se essas informações são coerentes com o autoconhecimento, com o que a pessoa gosta, com o que a pessoa quer, com os interesses que foram levantados ao longo da primeira parte do processo. Aí, não precisa da utilização de teste, por exemplo, porque não existe teste que avalia o externo. Primeiro, o teste ele avalia o interno, ele otimiza o processo, ele ajuda a agilizar o processo. E aí, não existe um teste que avalia qual é a melhor profissão para mim. Ele avalia qual é o meu interesse por aquela profissão. Existe o teste que avalia qual é o meu interesse
por aquela determinada área profissional, por aquela determinada profissão, mas não me dá as informações necessárias, por isso eu preciso buscar essas informações. Como é que eu busco essas informações? Eu busco fazendo pesquisa em sites, eu busco fazendo bate-papo com profissionais, entrevistas com profissionais, participando de feira de profissões e assim por diante, para só no terceiro momento eu tomar a decisão. Por isso, só a utilização de testes não basta para uma escolha consciente, para de fato você se tornar um orientador profissional, uma orientadora profissional. Bom, como é que você se torna de fato um orientador profissional, uma orientadora profissional? Quando você conhece uma teoria que se desdobra em duas questões. Você precisa conhecer como as pessoas escolhem as profissões e se desenvolvem em suas carreiras. Como é que as pessoas escolhem e se desenvolvem em suas carreiras. Por quê? Você conhecendo como as pessoas se desenvolvem nas suas carreiras, escolhem as suas profissões, você pode ajudar elas com ou sem os testes. Você pode ajudar ela nesse processo que é interno, nesse processo que é externo, nesse processo de tomadas de decisões ao longo de todo um momento de dificuldade, às vezes, que a pessoa tem. Então, existem teorias que a gente vai falar ainda aqui, existem diversas teorias que falam de escolhas profissionais, de orientação profissional, de desenvolvimento de carreira, que são coisas diferentes, que são complementares, e você precisa ficar atento a isso. Então, qual é a teoria que vai dar base para eu olhar o processo de escolha profissional do jovem ou da jovem que eu vou atender, da pessoa que eu vou atender, do adulto que eu vou atender? Como é que eu vou interpretar o processo de escolha profissional? Esse processo de escolha é um processo que é um processo longo ou é um processo rápido? A pessoa escolhe a profissão conforme os seus interesses ou conforme o determinante social? Como é que é feita essa escolha segundo a teoria que dá base para o meu trabalho? E aí, cada instrumento, cada teste tem a sua teoria por trás. E se você conhecer basicamente algumas teorias, você já vai entender para qual lado esse teste vai te encaminhar. E você pode inclusive aplicar a base teórica desse teste sem inclusive colocar esse teste na mesa, sem usar esse teste. Por exemplo, existe um teste que chama ATPH, Avaliação dos Tipos Profissionais de Holland. Se você não pode aplicar porque você está num momento que não pode atender presencialmente, você pode usar a teoria do teste para você atender a pessoa. Você vai entender o processo de escolha dessa pessoa a partir da teoria que dá a base para o teste, mas sem necessariamente aplicar o teste. Por isso, para você se tornar um orientador, não é ter o teste, mas é entender o que está por trás do teste, é entender o que fez aquele teste ser construído, a teoria que deu base para aquele teste. E outra coisa, entender o construto que ele avalia, entender o conceito que ele avalia. Se ele avalia maturidade, então eu preciso estudar sobre maturidade, eu preciso entender o que é maturidade, quando é que a pessoa alcança maturidade, qual o passo a passo para chegar na maturidade profissional. Se ele avalia interesse, então eu preciso entender o que é o interesse para aquela vertente, ou para aquele teste, ou para aquele autor que eu sigo, que eu gosto de estudar. Então, se ele avalia autoeficácia, o que é a autoeficácia para a escolha profissional? O que significa autoeficácia no processo de escolha profissional? E assim por diante. Se ele avalia a personalidade, e assim sucessivamente, você vai entendendo a teoria que dá base para o teste, você vai entendendo o construto, e assim você vai percebendo que ser orientador profissional, orientadora profissional, não é o teste que te possibilita ser, mas sim estudar a teoria que está por trás de cada um desses construtos. Veja só, por exemplo, há um tempo atrás, quando nós não estávamos mais conseguindo atender presencialmente, eu tive que fazer um dos meus primeiros processos online, e aí o que aconteceu? Eu não pude aplicar o teste. O que eu fiz? A partir daquela teoria que dá base para o teste, para um dos testes que eu uso, eu improvisei. O que eu fiz? Eu me utilizei da teoria base e comecei a fazer um trabalho. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre orientação profissional sem testes,
E aí eu usei um livreto que veio a calhar naquele momento, ajudou bastante, um livreto composto pelo pessoal da Universidade de São Francisco, Leonardo Barros, professor Rodolfo Ambiel. Eles fizeram um livreto com a teoria que dá base para os tipos profissionais do Holland, para o ATPH, que é um teste que eu já citei para vocês. Esse teste, ele avalia 6 tipos de personalidade, 6 tipos de ambiente profissionais. Eu não posso aplicar ele online. Então, o que eu fiz? Eu me utilizei da teoria dele e a partir da teoria dele eu consegui chegar a um resultado com o orientando que eu estava atendendo naquele momento. Você pode fazer a mesma coisa entendendo o seu processo, entendendo a pessoa que você está atendendo sem mesmo aplicar o teste. Agora, qual que é o benefício do teste? O teste ele otimiza o processo, ele agiliza o processo, ele faz com que você chegue à resposta de autoconhecimento, uma resposta do que é a personalidade, uma resposta do que é o interesse profissional, para qual lado a pessoa se interessa mais, de forma mais rápida, de forma mais breve. Por quê? Porque é um instrumento padronizado, porque ele já foi pronto, foi feito para isso. E com o orientando e sem o teste, você precisa construir esse caminho que o teste já está construído para você. As recomendações que eu tenho para você nesse momento estude a estrutura do processo. Entenda que o processo tem esse momento de autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais, tomada de decisão, para você depois disso avaliar quando é que você vai aplicar um teste, quando é que você vai colocar um teste na mesa para o seu orientando fazer. Se precisa de teste, muitas vezes os orientandos chegam até a gente e a gente não precisa usar teste. E existem muitas pessoas que não querem trabalhar com orientação profissional porque acham que orientação é fazer teste vocacional, entre aspas, né? Não é. Orientação é muito mais do que isso. Orientação é ajudar a pessoa a escolher a vida que ela quer levar baseada nesses 3 momentos de autoconhecimento, levantamento de interesses, busca de informações profissionais e a tomada de decisão. Da mesma forma, as pessoas que gostam da utilização dos testes, elas podem se utilizar do tanto de testes que elas quiserem, desde que não esqueça essa estrutura que eu acabei de passar. Então nós precisamos entender o seguinte: a orientação ela é para nós psicólogos e não psicólogos, mas ela precisa ser entendida como um processo, não a simples aplicação de instrumentos e devolutivas. Muitas pessoas ainda fazem desse jeito. Eu acredito que o processo fica pobre. Eu já peguei muitos casos de reorientação e quando a gente vai ver como foi feita a primeira escolha, a pessoa passou por orientação profissional e o processo foi raso. O que significa um processo raso? Você aplica um instrumento e dá a devolutiva. Olha, você tem aí um determinismo, você tem uma aptidão mais para a área social, então existem aí X profissões da área social, qual delas você escolhe? E aí você não busca informações sobre essa profissão, você não busca se aprofundar nessas profissões e assim por diante. Então, tomem cuidado quando você começar a trabalhar com orientação profissional, quando você quiser trabalhar com OP, tome cuidado para não cair nessa de simplesmente ter um teste e achar que você já pode fazer um processo. Você tem que entender o que está por trás desse processo. Tem que entender que existe uma estrutura de trabalho. E essa estrutura é simples. Ela só não é tão fácil de ser aplicada quando você não conhece. Mas ela é simples de ser aplicada. Tem 3 momentos. E esses 3 momentos, quando bem orquestrado, quando bem trabalhado pelo orientador, leva a pessoa a tomar uma decisão consciente, a fazer uma escolha com consciência da escolha que está fazendo, tá bom? Gostou do vídeo? Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para poder me ajudar a chegar em mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, eu fico por aqui, meu nome é Vinícius Oliveira e até mais!